Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar mais um pós-jogo do Dieguinho, de Vasco da Gama 1, Juventude 1. Preocupante, hein, cara? Jogo, principalmente o segundo tempo, muito ruim do Vasco. O primeiro tempo foi até ok. O Vasco não foi melhor que o Juventude, hora alguma. Teve momentos que o Vasco foi melhor, mas você separando o primeiro e o segundo tempo. O primeiro tempo foi igual, teve uma alternância de posse, vamos colocar assim. O Vasco foi mais efetivo com relação a finalizar e a carimbar a jogada do que o Juventude, mas no segundo tempo, tirando uma pressãozinha ali de 10 minutos do Vasco, diria que até o cruzamento de letra do Payet, depois o Vasco, com as substituições que o Paiva fez, o time afundou, tá? Afundou. Vou falar bastante aqui de Payet, que eu acho que é um bom tema para hoje. Jogou bem melhor do que ele vinha jogando nas últimas partidas. Não fez uma grande partida, mas jogou bem melhor do que ele vinha jogando. Foi importante, fez gol, armou o time, depois entrou numa sequência de passes errados ali, oscilou na partida, mas entregou bem mais do que ele vinha entregando. Inclusive, o Coutinho, que entra na segunda etapa dele, hoje não jogou bem. O Coutinho foi muito mal, errando passe, participando um pouco do jogo. Não gostei muito da entrada do Coutinho hoje. Hoje o Payet, por exemplo, foi melhor que o Felipe Coutinho, tá bom? Então vamos dar uma passeada geral na partida aí. Antes de eu começar a me aprofundar aqui, pedir para vocês deixarem o like aí no começo do vídeo, que ajuda bastante. Quem estiver chegando pela primeira vez, já se inscreva. Lembrar também aí que a GoCase é patrocinadora nossa aqui do nosso canal. Na GoCase você tem uma linha exclusiva de produtos do Vasco, são produtos oficiais e licenciados. Inclusive você comprando o Vasco ganha royalties. A gente tem o hábito, né, de ver o jogo bebendo alguma coisinha. Esses copos térmicos aqui, as bebidas se mantêm geladas durante 4 horinhas, tá? Use o nosso cupom GOVASCO, tá passando aí na tela, você ganha seu frete grátis. Não são só esses copos, tá? Tem uma variedade infinita de produtos. Dá uma olhadinha lá. Esses copos custavam R$ 69,90, estão a partir de R$ 159. Eles também têm garrafas térmicas, tá? Aqui a bebida se mantém na temperatura por quase 24 horas se for gelado. Bebida quente é um tempo um pouco menor, tem várias estampas. Essas garrafas são no tamanho de 950 ml, tem também no tamanho de 650 ml, que é nesse tamanho aqui, ó. Minha, inclusive, está personalizada com o meu nome. Tem capinha de celular também, então uma variedade bem legal. Quem for comprar as capinhas de celular, comprando 2, vocês levam 4, tá? Dá uma olhadinha lá no site da GoCase. Tem carregador portátil, teve reposição. O telefone às vezes não aguenta aí o dia todo, a bateria arreia. É sempre importante ter com você um carregador portátil, beleza? Dá uma olhadinha lá no site da GoCase. GoCase, parceira do canal Futebolaço. Dito isso, minha galera, vamos voltar aí para a análise da partida. Quero falar das substituições e das mexidas que o Rafael Paiva fez. Acho que ele utilizou o jogo de hoje como uma espécie de laboratório, poupou alguns jogadores, né, e oportunizou outros. O Maxime Domingues, que era tão pedido, hoje atuou a primeira etapa inteira, foi substituído com 11 minutos da segunda etapa, teve uma minutagem alta e gostei, tá? Teve alguns erros técnicos que eu percebi dele, como domínio de bola, às vezes dominar e deixar a bola correr, mas eu acho que é até natural pela falta do ritmo de jogo, né? Ele vinha atuando no Gil Vicente, se transferiu para o Vasco, já tem um bom tempo que ele está no Vasco e quase não jogou. Ele tinha jogado 13 minutinhos contra o Palmeiras, já se passaram aí mais ou menos 3 jogos desde então, e ele voltou a jogar hoje. Então eu vou dar um desconto aqui na questão de alguns erros técnicos dele, mas gostei muito da movimentação. A melhor atuação do Vasco foi na primeira etapa, e ele foi peça importante nessa boa atuação. Ele jogou de ponta direita hoje, na vaga do Puma, né, considerando a escalação do jogo passado. Aí o Puma desceu uma casinha e foi de lateral na vaga do Paulo Henrique. Algumas coisas interessantes que eu gostei no Maxime é que ele sai muito da ponta por dentro, e o Payet, que é o nosso armador, ele tinha mais com quem jogar, com quem tabelar, com quem tocar. E aí, da mesma forma que o Maxime vem por dentro, ele libera o corredor para o Puma Rodrigues, que é um lateral que costuma chegar bem na linha de fundo, passar. Então o lateral passava, ele vinha por dentro, fazia boas conexões. Já adianto que o melhor jogador para mim disparado no time do Vasco foi o Hugo Moura. O Hugo Moura fez um partidaço.
O Hugo vem jogando bem, tem ótimos jogos para falar dele aqui. Contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, ele jogou muito. Eu tô até confuso para saber qual foi a melhor atuação dele. Se hoje não foi a melhor partida do Hugo Moura com a camisa do Vasco, foi uma das. Cara, para primeiro volante, o que esse cara chutou de fora da área, ele chutou com 7, com 9, com 19 do primeiro tempo, com 3 no segundo tempo. Ouso a dizer que ele foi o jogador do Vasco que mais finalizou. Se ele tivesse caprichado um pouquinho mais, ele tinha saído até com gol. Inclusive, tem uma jogada que o Payet mete uma bola de primeira na direita, linda, coisa que ele, Payet, é um dos poucos jogadores do Vasco que tem essa capacidade. A bola vem, ele já faz a leitura, ele já gira, metendo essa bola de primeira no Puma passando. O Puma vai na linha de fundo, toca para trás, o Maxime atrapalha os defensores, ele meio que divide. Essa bola vem passando, o Hugo domina, vai dar uma chapada ali, a bola sobe um pouquinho. Se ele calibra um pouquinho a batida ali, ele tinha feito o gol e tinha virado, inclusive, a partida para o Vasco. Muito bem, é ele que está ligado e rouba a bola do jogador do Juventude, sobra para o Payet, e aí o Payet com tranquilidade de categoria vem arrastando, né? Finge que vai bater, vem travando. O Verratti até passa pedindo a bola ali. A gente está elogiando muito aqui o gol, foi um bonito gol, mas se ele perde o gol, acho que ia ter algumas cornetas para ele, porque o Verratti passou sozinho, mas ok, chamou a responsabilidade, é isso que a gente espera dele, é o que eu reclamo muitas vezes de outras atuações dele, a falta dele pisar na área, dele fazer gol, e nessa jogada ele fez tudo que eu peço, pisou na área, finalizou, chamou a responsabilidade, perfeito, só elogio aqui para ele no lance do gol. Depois ele caiu um pouquinho, né, começou a errar algumas jogadas, às vezes um pouco displicente, o adversário vinha tomava a bola dele, não sei até que ponto. Ele passou a jogar bem pouco, entrar no segundo tempo agora, jogando 30, 35. Não sei se ele perdeu o ritmo de jogo, mas me agradou, tá? Esse Payet de hoje ajuda bastante. Diferente dos jogos anteriores que eu via dele, passando bem batido passando literalmente batido no jogo. Vai uma crítica construtiva aqui, e ele me irritou muito. Uma vez hoje só, uma vez. Teve uma jogada do Vasco que ele constrói a jogada, se eu não me engano é uma tabela de... Quantos minutos o Leandrinho entrou? O Leandrinho entrou com 11. Talvez foi com o Leandrinho. A jogada dele, né? Eu acho que é o Leandrinho sim. O Leandrinho ou o Piton. Acha nele, ele vai dar o passe, a bola bate, volta, ele ganha, ele arrasta. E ele tabela com o jogador do Vasco ali. A bola passa um pouquinho, ele não consegue finalizar. E, cara, a bola abre. Pô, a gente tá 1-1. É o que eu falo, cara, é o contexto. Esse lance dele vai dividir opiniões. Vai ter gente falando, nossa, olha que cruzamento. Que cruzamento não, porque ele não acertou o cruzamento, né? A bola acabou saindo para a linha de fundo. Mas, nossa, que diferente, tentou um cruzamento de letra ali. Ele é o único jogador do elenco que pode fazer isso e tal. Vai ter uma galera que vai levar para esse lado. Eu já acho o seguinte, o Payet não é a primeira vez recentemente que ele faz isso, e ele tem lido muito mal a hora dele fazer a firula. Se o Vasco tá ganhando o jogo de 3-1, tá no final, beleza. Ele fez uma boa partida, aí Neto, porra, vai querer botar aquela cereja do bolo, tá com moral, o time tá ganhando. Aí vale tentar o chapéu, a caneta, o elástico, o cruzamento de letra, faz parte. Sendo que o Payet tem feito essas coisas, ou quando o Vasco tá perdendo, empatando ou ganhando por placar mago. Eu posso pegar aqui 2 exemplos rápidos antes do jogo de hoje. Vasco e Vitória, tem uma roubada de bola, não sei se é dele mesmo ou do Esforza, passa o Jean Davi sozinho na direita e mais um jogador acompanhando na esquerda. Era só ele meter a bola pro Jean Davi, o Jean Davi entrar com bola e tudo, ou rolar pro outro jogador do Vasco para completar fazendo gol. Era 3-1. O jogo tava 1-0, o Vasco tomando um sufoco desgraçado. Surge a oportunidade para matar a partida, ele tenta um gol de cobertura do meio do campo e perde. No lance seguinte, que foi o último lance do jogo, o Vitória mete uma bola na trave. Por muito pouco, o Vasco não deixa escapar 2 pontos ali. Teve um jogo, não vou lembrar exatamente contra quem, foi depois desse jogo do Vitória, tem um lance que ele vai arrastando na esquerda, o Vasco está perdendo o jogo, e ele vira a cara e vai meter o passe com a esquerda. É até uma bola que ele dá um pouquinho forte, o David tem que se matar para tentar ainda chegar nela ali, ele consegue chutar no jogador do time adversário, a bola espirra para a linha de fundo. E hoje, de novo, 1-1, o Vasco não vence há 5 jogos,
A galera da parte baixa ali começou a pontuar. O Vasco, por exemplo, na próxima rodada, em caso de derrota para o São Paulo, que só joga o Campeonato Brasileiro, o Vasco vai estar na véspera da Copa do Brasil, deve levar um time completamente reserva, temendo que alguém se lesione. É bem provável que isso aconteça. É até normal que o São Paulo consiga essa vitória em cima do Vasco. O Vasco pode cair para a 12ª colocação já nessa rodada e o 13º e 14º botar a mesma pontuação que a gente. Não vai acontecer isso porque é muito time. Talvez tenha até algum confronto direto e ainda assim todo mundo não vai ganhar na rodada. Mas a situação do Vasco, que era confortável no G10, não é mais. A gente ainda tem muito conforto com relação à zona. São 8 pontos para a zona de rebaixamento, faltando para algumas equipes 9 jogos, para o Vasco 10. O Vasco não cai, mas o Vasco começa a ver ameaçado a sua possibilidade de classificar para a Sul-Americana. Se continuar rateando aí, o Vasco completou agora 5 jogos sem vitória no campeonato, 4 jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro, ele vai começar a cair na tabela e daqui a pouco tá ali no limbo, né? Nem na Sul-Americana, nem na zona, mas vai perder uma classificação. A classificação para Libertadores via Campeonato Brasileiro já ficou muito longe. A vitória hoje, a gente conseguiria encurtar para 4 pontos para o Cruzeiro na 8ª colocação. Ainda assim é difícil se classificar para Libertadores via Brasileiro, porque teriam que 2 equipes aí que está entre as 6 primeiras colocadas ganharem ou Copa do Brasil, ou Libertadores, ou Sul-Americana. Pouco provável disso acontecer. Então, ainda que fosse um G8, já está difícil. Se pensar em G7, esquece. A galera já está com 43 pontos para lá. O Vasco não chega mais. Tá? Então, o Vasco tem que focar em fazer logo os seus pontos e garantir pelo menos essa vaga na Sul-Americana. Então, não era hora para aquela firula e para aquele cruzamento de letra. Mas, de novo, gostei da partida do Payet. Foi bem melhor do que jogos anteriores. E o Coutinho, que eu vinha muito elogiando, hoje não fez um bom jogo. Tá bom? Então, já aproveitei. Sei que vocês sempre gostam de me ouvir falando do Payet aí e tal, e do Coutinho. Então, já aproveitei para falar dos dois aqui numa pancada só. E o primeiro tempo do Vasco era um time que marcava muita pressão, tinha menos a bola que o Juventude. O Juventude tentava sair jogando, o Vasco tentava roubar e matar a jogada, finalizar logo. E o Maxime e o Payet com o Hugo Moura, essas 3 peças aqui foram fundamentais para a boa participação do Vasco. O Verratti hoje conseguiu fazer algo que eu reclamo um pouquinho do jogo dele. Ele conseguiu preparar jogadas fora da área. Teve uma jogada muito bonita. Deixa eu ver se eu acho aqui nas minhas anotações. Quem finaliza é o Hugo. Não vou lembrar agora exatamente. Verratti, Maxime. Eu acho que é o Maxime. É o Maxime? Não lembro agora, cara. Teve uma jogada que até o Verratti. Eu acho que é isso. O Maxime mete uma bola no Verratti. O Verratti arrasta. Vira a bola no Payet. O Payet domina e finaliza. Foi uma jogada bem interessante ali. Teve uma bola também que a arbitragem acabou marcando impedimento. Lembrou até um gol que o Adson fez contra o Red Bull. Tem uma bola metida no Verratti, ele já chega fazendo a parede, passando de primeira pro lateral que estava ali passando. Gostei hoje do Verratti fazendo essas movimentações. Queria falar do lance do primeiro gol, e vale aqui um comentário sobre o Maicon. Eu acho que ninguém discute mais a titularidade do João Vitor. O João Vitor tem que ser o titular. A dúvida é sempre ao lado de quem? O Léo está muitíssimo queimado com o torcedor do Vasco. Acho que a grande maioria não quer ver o Léo jogando mais de titular no Vasco. E naturalmente o nome que fica em evidência para jogar com ele é o Maicon. E hoje o Maicon não fez um bom jogo. Eu não gostei da partida do Maicon. O lance do primeiro gol é todo em cima dele. O Edson Carioca pega a bola e passa por ele com muita facilidade. Ele domina, vai trazendo para a direita assim, faz a volta em cima dele. O Piton estava marcando outro jogador, mas faltou um pouquinho de maldade pro Piton, de ver que o Maicon estava com dificuldade e o cara ia ganhar dele na velocidade. E o único lugar que ele podia passar, dando a volta no Maicon, era entrando ao lado dele. Ele continuou marcando o jogador. Quando ele tomou a conta aqui, caraca, o Maicon não vai pegar. Ele tentou aí e já era tarde, o cara cortou para dentro e finalizou. O Sforza não tem arrancada, tem pouca capacidade de combate
Quando o cara vai fazendo a volta do Mike, ele tenta até chegar, mas não consegue, falta força, e às vezes é a maldade de matar a jogada ali. Ih, cara, vai dar ruim, vou trocar aqui a possibilidade do gol pelo amarelo. E ele meio que chega e vê que tá atrasado, aí ele tira a mão ali para não fazer a falta, e o cara vai, leva o Maicon na velocidade com facilidade. O Piton não faz a leitura de que o Maicon vai perder a jogada e não fecha o espaço, ele fica, e o Sforza tenta chegar ali também, acaba não matando a jogada. A grande falha é do Maicon, ponto, mas o Sforza e o Piton poderia fazer algo um pouquinho melhor. E se você dá uma olhada, a gente está falando de todo um lado esquerdo de defesa do Vasco. O Maicon jogou torto hoje pela esquerda, e eu já vou falar o que eu não gosto e me incomoda nisso. O Piton não vem de um bom momento defensivo, e o Sforza, a gente sabe que ele tem muita dificuldade de marcar. Então o Vasco tinha um lado esquerdo com o Maicon torto, com o Piton num momento ruim defensivo. E que o Sforza, que já não tem característica de marcar, o Emerson Carioca, que tem muita velocidade, ele tentava muitas jogadas por aquele lado ali. E aí sobre o Maicon, o que me incomodou? Não vou lembrar exatamente qual foi o jogo que o João Vitor voltou e jogou com o Maicon. O Maicon jogou na direita e o João Vitor jogou torto na esquerda. O João Vitor tem essa característica de pegar a bola e arrastar, sair fazendo o time jogar de trás muitas das vezes. E pela esquerda ele ficava torto. Ele não conseguia romper com a bola porque ficava no lado ruim dele. Obrigatoriamente ele não conseguia sair reto. Ele tinha que sair vindo para dentro para tentar cair a bola na perna boa dele. E essa característica dele ficava tolhida. Porém, eu tenho que pensar que o Vasco está tomando muitos gols e a minha principal preocupação deve ser em marcar o adversário mais do que querer que os meus zagueiros construam e saiam para o jogo. E eu prefiro que o João Vitor jogue dele na esquerda do que o Maicon. Eu vou explicar por quê. O Maicon a gente já sabe que é um zagueiro pesado. Ele não é veloz. Ele vai ter sempre dificuldade quando ele tiver que apostar corrida com o adversário. E ele jogando de pé trocado torto, o Maicon ficou com dois problemas. Mais dificuldade do que ele já tem para sair jogando. O Maicon vira e mexe, entrega uma bola e se enrola ali jogando pelo lado direito, que é o lado, né, tranquilo para ele. E isso na esquerda piorou. Então a gente passou a ter, em vez de dois problemas. Além da questão da velocidade de correr para trás que o Maicon tem, a gente ficou com o Maicon ainda mais prejudicado quando a bola vinha nele e ele tinha que sair jogando. E muitas das vezes o time do Juventude marcou pressão. O Maicon quase ia gerando uma chance clara de gol para a equipe do Juventude. Ele domina, se enrola, ele meio que choca com o jogador, o cara cai e aí ele dá meio com a sorte, domina e sai jogando. Se o cara sustenta e fica em pé ali, o cara rouba a bola dele e vai dentro do gol. Então eu acho que essa é a melhor dupla do que a gente tem de opção aí, mas eu não faria desse jeito, eu inverteria. Até porque o João, se ele cometer uma falha, ele tem muita velocidade para correr para trás, coisa que acontece muito com o Paulo Henrique. O PH às vezes comete um erro, mas ele é tão veloz que aí às vezes ele corre e recupera ali o erro dele, tá? Então me gerou muita preocupação. O João Vitor fez um partidaço. Gostei muito do jogo do João Vitor na direita, mas o lado esquerdo acabou ficando o elo mais frágil. E justamente ali acabou saindo o gol do Vasco. E ainda tem um detalhe, o Piton já não é um bom marcador. Você ter o João Vitor ao lado dele, o João Vitor pode fazer essa diagonal e cobrir melhor as eventuais falhas do Lucas Piton. Então, acho que para uma próxima partida, não sei como é que o Paiva vai botar o time, se ele vai com reservão, eu fazer essa mudança, tá? Me preocupou bastante, tá? Mas gostei muito do Hugo Moura, jogou muita bola, gostei do Maxime, teve algumas falhas que eu falei para vocês técnica, mas natural de alguém que não joga há muito tempo, mas gostei, muita movimentação, sobe, desce, recompõe, ajuda para marcar, gostei, talvez seja uma opção interessante para a partida contra o Atlético Mineiro. O que eu faria? Ele deve ir com um time mesclado ou reservão contra o São Paulo, o Maxime jogaria no meu time. E a depender da atuação dele, ele poderia ser uma boa opção para ser titular contra o Atlético Mineiro. A gente vai precisar de algum jogador que dialogue com o Coutinho. E vale aqui uma observação, o Emerson Rodrigues hoje quebrou a bola.
ele foi disparado o pior jogador do time do Vasco. Mas jogou muito mal o Emerson Rodrigues hoje. O Emerson errou tudo. Para não falar que ele errou tudo, ele fez uma boa jogada no segundo tempo, pouco antes dele sair. Tem uma bola metida para ele na esquerda, ele finge que vai no fundo, corta por dentro e mete a bola para o Hugo Moura. O Hugo Moura domina e chuta de fora com 3 minutos. Foi a única boa jogada do Emerson. Errando o domínio, errando o passe, dificuldade para voltar para marcar, não dando opções para o Payet. Não foi um bom jogo do Emerson hoje. O Emerson ter feito boas partidas e a galera ficou um pouquinho chateada com aquela bola que ele não finalizou contra a equipe do Atlético Mineiro, mas tenho gostado das atuações do Emerson, mas é um jogador que normalmente joga melhor quando ele vem do banco e entra na segunda etapa. Mas a carência nas pontas do Vasco é tão grande que não tem jeito, do que tem de opção disponível, eu acho que ele é uma das melhores, ou, se você quiser ser um pouco mais rigoroso, uma das menos piores, tá bom? O segundo tempo do Juventude foi muito bom. Estava até vendo a transmissão da partida no Premier, no Sport TV. Quem estava comentando a partida era o Eric Faria. Estou gostando muito dos comentários do Eric, que a vida inteira foi repórter, né? E agora está mandando muito bem como comentarista. E ele foi muito feliz num comentário que ele fez durante a partida, que o Vasco era um pouco melhor que o Juventude, mas a partir do momento que o Paiva fez as substituições e o Jair Ventura fez as substituições pelo Juventude, o Juventude ficou melhor em campo com as mexidas que o Jair Ventura fez do que o Vasco com as que o Paiva fez. E aí não estou nem entrando no mérito de qual treinador trabalhou melhor na partida, vou na linha dos atletas mesmo. O Vasco não se encontrou em campo. O Payet, que foi substituído pelo Coutinho, jogou melhor do que o Coutinho. O Coutinho agregou muito pouco ao time do Vasco hoje. O Payet conseguiu contribuir, fez gol, pisou na área, conseguiu organizar o time. O Leandrinho, que entrou hoje ali na esquerda na vaga do Emerson Rodrigues, foi um pouquinho melhor que o Emerson, mas longe de ter acrescentado e ter feito o time dar um salto de qualidade. Pelo lado direito, o Ryan, que entrou na vaga do Maxime, praticamente não participou da partida, teve só uma bola espirrada que ele ganhou, foi arrastando, e na hora que ele chutou foi travado e gerou um escanteio. Então o time do Vasco ficou muito pobre depois das mexidas. O jogo foi de arrasta para cima, quando o Souza é expulso corretamente aos 42 minutos. Graças a Deus o jogador não firmou a perna no chão. Quando o Souza perde o tempo, ele dá o carrinho, ele acerta o joelho do jogador, a perna dele bate no chão e vira, né? Pula, ela não fica. Se a perna do jogador fica firme no gramado e entra só o carrinho, o jogador provavelmente teria fraturado a perna ali, porque a entrada foi dura e pegou de cima para baixo ali. Graças a Deus a perna do rapaz não ficou firme no chão. Ele tomou a pancada, o pé bateu no chão e pulou. Graças a Deus. O Souza, eu conheço ele já de muito tempo, não é um cara maldoso, foi muito mal na jogada. Acredito eu que é até possível que ele peça desculpa ao rapaz, procure ele aí. Espero isso dele, ele é uma pessoa de muito índole, de muito bom caráter, mas mandou mal demais. E ali o Vasco enterrou-se em campo. O Juventude merecia ter saído de São Januário hoje com os 3 pontos. Graças a Deus o futebol não tem justiça, né? O Juventude criou pelo menos 3 chances claras ali nos minutos finais para virar a partida e não, virar não, né? Para voltar à frente do placar, já que eles abriram o placar e não conseguiram concluir a jogada. Então ficou barato para o Vasco aí esse 1-1. Para lamber os beijos, porque a atuação foi horrível no segundo tempo. O Vasco foi muito mal. O Edson Carioca teve uma jogada dele com 4 minutos que ele corta de dentro para fora, ali da esquerda para o meio, e chapa, quase faz o gol. O Everton obriga o Léo Jardim a fazer um milagre numa bola que o Lucas Barbosa mete na direita. Ele chega batendo de 3 dedos, o Léo Jardim faz um milagre, faz um defesaço. O Mandaca também chuta uma bola ali pelo lado direito que leva bastante perigo. O Marcelinho sozinho, no lance que o Maicon deixa um buraco nas costas, o Piton faz mal a linha e deixa o Marcelinho em condição. O Marcelinho não aproveita a oportunidade de fazer o gol. Tem um lance de uma bola espirrada na área, o Danilo Boas ia fazendo o gol, o Piton tira dele no último segundo. Teve um jogador também que bateu o escanteio ali, quase olímpico, o Léo Jardim estava ligado e conseguiu cortar.
Foi um sufoco do cacete ali no final da partida. O Vasco riu na cara do perigo. O Vasco jogou enquanto o Payet esteve em campo. Teve um chute do Hugo Moura com 3 minutos. O Verratti teve uma cabeçada que ele não costuma errar. O passe do Piton foi perfeito. Ele tirou o peso da bola. O Verratti não precisa nem subir para cabecear. Ele só faz o gesto. Mas a bola vai quase que no meio do gol, né? Ele não conseguiu tirar tanto do goleiro. O goleiro pula ali e faz uma defesa. E depois o Verratti, o Payet tem esse lance que ele faz a jogada de perigo. Aí o Vasco acaba não conseguindo concluir com o cruzamento dele de letra. E acabou. De 19 minutos, que foi esse último lance do Payet, e ele é substituído na sequência. De 19 minutos até os 53, que foi o que o árbitro deu, então foram de 34 minutos, o Vasco inexistiu em campo. O Juventude foi muito melhor. E é só você pegar que casa com a minutagem. O Everton com 26, o Mandaca com 32, o Marcelinho 45, o Jadson 46 e o Bosa 53. Depois que o Paiva faz as mexidas ali com 20 minutos, que é quando ele tira o Puma, coloca o Paulo Henrique, tira o Payet e coloca o Coutinho. O Vasco faz isso aqui em campo. Depois ele tira o Esforço e coloca o Souza. Aí o Vasco passa a ter um jogador a menos. Ele jogou mais ou menos 4 minutos. Aí a vaca deitou. E visivelmente o Léo Jardim fez uma leitura correta, diferente da arquibancada. A galera vê que o Vasco está jogando em casa com o Juventude, quer ganhar. E o Léo Jardim leu que a vaca estava indo pro brejo, que o time não estava conseguindo jogar, estava tomando um sufoco do caramba. Quando ele fazia a defesa, ele deitava no chão, ele segurava, ele rolava, ele demorava para levantar, e a galera xingando, querendo que ele saísse rápido pro jogo. O João Vitor caiu nessa pilha, a galera chiando na arquibancada. Ele pegou a bola, tentou sair arrastando, a bola bateu lá e voltou no contra-ataque. O Vasco quase tomou o gol. E o Léo Jardim sentiu que, meu irmão, é melhor segurar, fazer uma cera aqui, é melhor levar esse um pontinho aí do que sair daqui sem nenhum. E era um confronto direto hoje, tá? Então, pela atuação pavorosa do Vasco no segundo tempo, esse um ponto foi mais do que o Vasco merecia, mas pensando em campeonato, muito frustrante. O Vasco conseguiu um ponto em 2 jogos contra o Juventude. O Juventude conseguiu 4 pontos em 6 possíveis contra a gente. E a gente deixou 5 pontos pelo caminho contra o Juventude, tá? E o Vasco continua com a escrita de ser freguês aí do Juventude. A gente tem 5 vitórias no confronto. Eles têm 8. É bizarro, cara. Se eu não me engano, tava vendo até uma estatística. O Vasco não ganha do Juventude desde 2009. Aquele gol de pênalti do Carlos Alberto na Série B. Então é bizarro, cara. Bizarro. Mais uma freguesia aí para conta do Vasco. O Vasco poderia abrir uma gordurinha, 2 pontinhos do Atlético Mineiro, encostar no Cruzeiro na tabela, mas agora está vendo a sua posição no G10 ameaçado. Já na próxima rodada a gente pode voltar a figurar na segunda página da tabela. Tem uma preocupação aqui para a reta final do campeonato. A gente sabe como é que essas possibilidades de título mexem com a cabeça dos atletas. Eu vejo 2 cenários aqui muito possíveis. Se o Vasco vence aí o Atlético Mineiro, ele fica grandão, se enche de moral, volta a uma final nacional, ainda que comece a gerar aquela ansiedade para chegar logo à final. O time ganha moral para poder jogar o Campeonato Brasileiro, ainda que talvez o foco não esteja mais no Brasileirão, mas Deus o livre, bater na madeira aqui, não vai acontecer. Se o Vasco for eliminado pro Atlético Mineiro, pode bater uma puta de uma ressaca. Vem escapar pelos dedos ali uma possibilidade de jogar uma final, o time já vai completar, né? Se não avançar na outra semana aí, se não ganhar do São Paulo, que é bem provável, vai chegar a 6, 7 jogos sem vitória. E aí o Vasco pode entrar num viés negativo bem na reta final do campeonato, onde as equipes começam da vida e pode levar algumas rodadas para se recuperar, e aí pode se complicar, tá? Então essa semana que a gente vai ter depois da data FIFA vai ser um divisor de águas aí para o final da temporada do Vasco, que é o jogo do São Paulo e o jogo do Atlético Mineiro, tá bom? Preocupante demais as atuações do Vasco. A última vitória do Vasco foi contra o Vitória, jogo esse que o Vasco jogou mal demais, não merecia os 3 pontos inclusive, mas conseguiu voltar de Salvador com esses 3 pontinhos na mochila, e desde então o Vasco vem fazendo jogo ruim atrás de jogo ruim.
O jogo do Atlético Paranaense não foi bom, o time conseguiu a classificação na raça, na vontade, com -1, o Verratti achou um gol e foi para os pênaltis. O Vasco não jogou bem contra o Flamengo, acabou na vontade, no abafa, achando um gol no final da partida. Fez um jogo mais ou menos contra o Palmeiras, era um jogo até mais para empate, o Ryan comete uma falha clamorosa ali e acaba confirmando a derrota. Contra o Cruzeiro, o Vasco faz um bom primeiro tempo, mas um segundo tempo desastroso e acaba saindo com empate. Contra o Atlético Mineiro, o Vasco tem 25 minutos bons ali, talvez 30, e depois que toma um empate, o Vasco começa entrando numa espiral negativa e o Atlético amassa o Vasco, dali em diante vira o jogo. No segundo tempo, o Atlético meio que parece que tirou um pouquinho o pé, mas o Vasco quase não incomodou o Atlético Mineiro na segunda etapa, e hoje teve bons momentos na primeira etapa, longe de ter dominado a partida, ter sido muito superior à Juventude. Muito pelo contrário, foi um jogo até igual, mas com o Vasco conseguindo criar um pouquinho mais, muito até no erro do Juventude, roubando a bola e conseguindo concluir a jogada. E o segundo tempo, de novo, horroroso. Esse time do Rafael Paiva tem tido uma característica curiosa. Muitas das vezes o Vasco faz um primeiro tempo horrível e melhora no segundo tempo, normalmente até sai perdendo e vira, ou tem acontecido também o contrário, do Vasco fazer um primeiro tempo bom e um segundo tempo horroroso. Vídeo o jogo do Atlético Mineiro e o jogo de hoje. O Vasco tem sido o time de um tempo na mão do Rafael Paiva. Ou ele joga mal o primeiro e joga melhor o segundo, e normalmente isso acontece quando está perdendo e o adversário recua um pouquinho por já ter uma vantagem debaixo do braço, ou ele começa bem a partida, que foi, por exemplo, o jogo do Cruzeiro, o jogo do Atlético, e termina o jogo muito mal. Dá para botar nesse balaio aí o jogo do Juventude. A inconstância tem sido uma marca do Vasco nesses últimos 6 jogos. Importante frisar também que um time que já é muito limitado perdeu seus dois pontas titulares, que é o Adson, que está fazendo muita falta para o time, e também o David. Tem uma troca na armação, né? O Payet tem saído para a entrada do Coutinho, o Coutinho ainda está fora de forma, o time muda de característica, né? O Coutinho é um jogador, o Payet é outro. Então o Vasco não está num bom momento e vai precisar jogar muita bola se quiser eliminar o Atlético Mineiro, que vem numa crescida. Hoje jogou com o time praticamente reserva, abriu 2-0 no primeiro tempo jogando bem. Eu vi o primeiro tempo, fiquei até puto, que eu tô secando pra caramba o Corinthians e tava torcendo pro Corinthians e o Fluminense. Principalmente o Fluminense, tava torcendo por uma vitória do Vitória hoje, mas, cara, eu fui e desliguei, né? Fui fazer outra coisa. Eu acho que eu quero pé frio. O Vitória ainda achou 2 gols, o Alejandro fez um puta do golaço e o Galo acabou empatando. Tá bom? É isso. 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. Quero te ouvir. Deixa suas opiniões aqui embaixo nos comentários. Tô preocupado. Vamos ver o que o Paiva faz aí no jogo do São Paulo. Eu não consigo olhar hoje e escalar um 11 ideal. Qualquer coisa que a gente fale hoje sobre o melhor time do Vasco é aquele melhor da semana. Porque ninguém aqui tem convicção e consegue cravar um 11 ideal pro Vasco com certeza absoluta, e vai ser quase unanimidade. O Puma jogou mais ou menos de ponta no outro jogo, o Maxime hoje jogou também uma partida ok, nada assim espetacular. O Emerson Rodrigues é muito inconstante. Enfim, o Payet fez um jogo hoje que talvez mexa com a expectativa de alguém. Pô, o Coutinho hoje não foi bem e tal, será que não é melhor começar com o Payet ou continuar no segundo tempo? Eu não, meu titular é o Coutinho. Então assim, o Paulo Henrique começou a jogar menos. Será que ele tá perdendo a vaga pro Puma? Ou é só o Paiva que tá dando uma girada? O PH entrou e não entrou bem no jogo hoje. O Puma fez até um jogo melhor, mesmo de lateral, né? Ele tava jogando de ponta nos outros jogos. Enfim, tô preocupado, cara. O Vasco não tá dando sinais aí de que, porra, tá bem, tá inteiro e vai amassar o Atlético aqui em casa. Vai depender muito da torcida, cara. Aquela pressão, aquele abafa, pra ver se a galera empurra, porque o Vasco não tá passando confiança e não tem feito bons jogos, tá bom? Então é isso, 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família, e amanhã eu volto com a primeira edição. Tamo junto.